A jornada de João. Superação e encontro com o divino. No coração da cidade, em meio às luzes piscantes e multidões apressadas, havia um homem chamado João. Seu nome era comum, mas sua história estava prestes a se tornar extraordinária. Ele não era um herói dos livros de histórias, nem uma celebridade, mas suas experiências o moldaram de maneiras que nenhum roteirista poderia conceber. João, como muitos de nós, já havia enfrentado os altos e baixos da vida. Trabalho, família, saúde, todos eram desafios constantes. No entanto, ele sempre manteve uma centelha de esperança, uma crença tênue de que em algum lugar ao longo do caminho, sua vida tomaria um rumo surpreendente. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma noite, quando a cidade estava mergulhada na escuridão e silêncio, João decidiu dar um passo corajoso para fora de sua zona de conforto. Ele caminhou pelas ruas vazias, os pensamentos tumultuados refletindo a tempestade que rugia dentro dele. Ele se perguntava sobre o sentido de sua existência, sobre o porquê de tantos obstáculos e reviravoltas em sua jornada. Enquanto suas pegadas ecoavam nas ruas desertas, uma voz suave, como um sussurro do próprio universo, chamou seu nome. João se virou, seus olhos encontrando os de um homem idoso cuja serenidade era tão profunda que parecia irradiar luz em meio à escuridão. Este homem, que se apresentou como Miguel, trouxe consigo a promessa de algo maior, uma missão que transcendia a compreensão de João naquele momento. O que João não sabia naquela noite era que esse encontro seria o ponto de partida para uma jornada de superação e autodescoberta que desafiaria as fronteiras entre o mundo real e o divino. E assim, a história de João começou a se desdobrar. Uma história que tocaria os corações de todos aqueles que a ouvissem. Acompanhe-nos nessa jornada extraordinária de A Jornada de João. Superação e encontro com o divino. E descubra como uma vida comum pode se transformar em algo verdadeiramente notável. A queda. João, um homem comum, estava à beira do abismo em sua vida. Os dias cinzentos pareciam se estender em uma monotonia sufocante, e as noites eram assombradas por preocupações que o impediam de encontrar a paz interior. Seu rosto, outrora cheio de sonhos, agora carregava o peso das batalhas que ele havia enfrentado. Era uma noite sombria, onde as estrelas se escondiam atrás das nuvens e a lua derramava uma luz pálida e triste sobre a cidade. João caminhava pelas ruas desertas, as sombras se movendo ao seu redor como espectros de seus próprios medos. Cada passo era como um mergulho mais profundo no abismo de sua desesperança. Ele se perguntava como havia chegado a esse ponto. A perda de seu emprego, uma montanha de dívidas, e sua saúde em declínio eram apenas as evidências tangíveis de sua queda. Mas havia algo mais profundo. Algo que ocorrera em sua alma. Uma sensação de que ele havia se perdido no turbilhão da vida. Enquanto João vagava pela cidade adormecida, ele se sentia como se estivesse em um pesadelo sem fim, onde a esperança era uma miragem distante. Ele se questionava sobre o propósito de sua existência, e suas lágrimas se misturavam com a chuva fina que começava a cair. Foi nesse momento, quando ele estava prestes a se render ao desespero, que algo extraordinário aconteceu. Um lampejo de luz surgiu no beco escuro à sua frente, e uma voz suave, como um sussurro do universo, ecoou em seu ouvido. Era um chamado que o fez parar e virar-se para encarar o desconhecido. Aqui naquele beco estreito e esquecido, João estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Uma jornada que o levaria das profundezas da desolação à cúspide da transcendência. O que ele encontraria nessa jornada? Quem era a misteriosa voz que o chamou? Para descobrir as respostas, você precisa continuar a acompanhar a incrível história de A Jornada de João, Superação e Encontro com o Divino. O encontro inesperado. Aquela noite sombria, enquanto João estava prestes a afundar no abismo de suas preocupações, ele ouviu uma voz suave, um chamado que o fez virar-se para o desconhecido. Diante dele estava um homem idoso, cuja aparência era ao mesmo tempo humilde e extraordinária. Seus olhos brilhavam com a sabedoria de séculos, e uma aura de serenidade o cercava como um manto. "João", disse o homem idoso com uma voz que parecia ecoar de tempos antigos,
Eu sou Miguel e tenho esperado por você. O nome ressoou nos ouvidos de João como uma melodia enigmática. Ele não conhecia esse homem e nunca o tinha visto antes em sua vida. Como Miguel sabia seu nome? O que ele queria dizer com "tenho esperado por você"? O coração de João batia forte em seu peito, e ele se viu incapaz de desviar o olhar do homem misterioso. Miguel estendeu a mão em um gesto de amizade, e João, sem saber porquê, estendeu a sua também. Quando suas mãos se encontraram, uma sensação estranha o envolveu, como se ele estivesse sendo conectado a algo maior do que a compreensão humana. Miguel sorriu como se soubesse o turbilhão de pensamentos que passavam pela mente de João. "João", disse ele, "eu vim até você porque sei que você tem um propósito especial nesta vida. Há uma missão que só você pode realizar, e é hora de você descobri-la." As palavras de Miguel pairavam no ar, carregadas de significado e mistério. João estava perplexo, mas também sentia uma centelha de esperança se acendendo dentro dele. A ideia de que sua vida pudesse ter um propósito maior do que ele jamais imaginara era intrigante e ao mesmo tempo assustadora. Enquanto Miguel continuava a falar sobre essa missão divina que aguardava João, os pensamentos de João se agitavam como folhas em uma tempestade. Quem era Miguel? De onde ele vinha? E qual era essa missão que ele estava falando? Nesse momento, João estava prestes a se lançar em uma jornada que o levaria a lugares inexplorados e desafios inimagináveis. Ele sentia que estava à beira de algo grande e misterioso, algo que mudaria para sempre a trajetória de sua vida. E à medida que Miguel continuava a falar, as perguntas giravam em sua mente, e o desejo de desvendar o enigma que era Miguel crescia mais forte. Para descobrir as respostas e acompanhar João em sua jornada extraordinária, continue assistindo A Jornada de João, Superação e Encontro com o Divino. O que acontecerá a seguir é uma história que desafia as fronteiras da compreensão humana e mergulha no reino do inexplicável e do divino. A missão divina. Enquanto João continuava a ouvir as palavras de Miguel, sua mente estava cheia de perguntas e incertezas. Ele mal conseguia acreditar que um encontro tão estranho e inesperado estava acontecendo no meio da noite sombria e chuvosa. Mas, à medida que Miguel continuava a falar sobre sua missão, algo dentro de João começou a se transformar. Miguel explicou que João possuía um dom especial, uma habilidade de tocar as vidas das pessoas de maneiras profundas e significativas. Ele tinha a capacidade de trazer luz para os corações mais sombrios, esperança para os desesperados e conforto para os aflitos. Era uma missão que transcendia o comum, uma missão que conectaria João com o divino. "João", disse Miguel com uma expressão solene, "você não está sozinho em suas lutas. Você passou por dificuldades para que pudesse compreender o sofrimento dos outros. Agora, é hora de usar sua compaixão e empatia para fazer a diferença no mundo." João olhou para Miguel, sentindo-se dividido entre o medo do desconhecido e a esperança de que finalmente havia encontrado um propósito em sua vida tumultuada. Ele pensou em todas as vezes que havia enfrentado obstáculos aparentemente insuperáveis e nas lições que havia aprendido ao longo do caminho. O que ele não sabia era que, a partir desse momento, sua vida tomaria um rumo inesperado. Ele concordou em seguir Miguel e começaram juntos a ajudar os menos afortunados da cidade. Eles compartilharam refeições com os sem-teto, forneceram roupas para aqueles que estavam desabrigados e passaram tempo com crianças carentes que ansiavam por atenção e carinho. À medida que João se dedicava cada vez mais a essa missão, ele testemunhava milagres pequenos, mas significativos. As pessoas que ele ajudava começavam a encontrar esperança e coragem para enfrentar suas próprias dificuldades. Ele percebeu que sua missão estava além do material. Era sobre tocar as almas das pessoas e lembrá-las de que ainda havia amor e bondade no mundo. Enquanto João mergulhava mais fundo em sua missão divina, ele começou a sentir uma conexão mais profunda com algo maior do que ele mesmo. Era como se ele estivesse alinhado com uma força cósmica que o guiava em seus esforços para espalhar a compaixão e a ajuda aos outros. Mas, à medida que as semanas passavam, João logo descobriria que essa jornada estava apenas começando.
Os desafios que ele enfrentaria e as revelações surpreendentes que viriam à tona iriam testar sua fé e determinação de maneiras que ele nunca poderia ter previsto. Para descobrir o que acontecerá a seguir na incrível jornada de João, continue acompanhando a jornada de João, superação e encontro com o divino. O que está por vir é uma história de transformação e redescoberta que irá tocar seu coração e desafiar sua compreensão da realidade. Ao milagre, à medida que João continuava a dedicar seu tempo e energia à missão de ajudar os menos afortunados, algo extraordinário começou a acontecer. Era como se o universo estivesse respondendo ao seu compromisso com o bem de maneira mágica e misteriosa. Primeiro, as dívidas que o atormentavam como sombras escuras em sua vida começaram a se dissipar. Credores que antes pressionavam João para pagar suas dívidas desapareceram sem explicação. Chegavam cheques inesperados pelo correio, exatamente quando ele mais precisava deles. Era como se o próprio universo estivesse conspirando para aliviar o fardo financeiro que o oprimia. Mas os milagres não pararam por aí. João encontrou um novo emprego, não apenas qualquer emprego, mas um que ele amava e que lhe permitia usar suas habilidades únicas para ajudar os outros. Era como se as portas do destino se abrissem diante dele, revelando um caminho que ele jamais imaginara. Além disso, sua saúde, que antes estava em declínio, começou a melhorar notavelmente. Doenças crônicas que o afligiam há anos começaram a retroceder. Os médicos ficaram perplexos com sua rápida recuperação, incapazes de explicar o que estava acontecendo. Tudo isso era inacreditável. João, que havia conhecido apenas a luta e a adversidade por tanto tempo, estava agora experimentando uma série de eventos que pareciam quase sobrenaturais. Ele se perguntava se havia algo maior em jogo, algo que estava retribuindo seu compromisso com a bondade e a compaixão. No entanto, João também enfrentaria desafios inesperados à medida que sua jornada de milagres e transformações continuava. Ele se perguntava se essas bênçãos eram apenas o começo ou se havia um preço a pagar por tanta benevolência divina. Para descobrir o que aguarda João e se esses milagres são apenas o começo de sua jornada, continue acompanhando a jornada de João, superação e encontro com o divino. Os próximos capítulos trarão revelações surpreendentes e desafios que testarão a fé e a determinação de João de maneiras que ele jamais poderia ter previsto. Esta é uma história de superação, milagres e um encontro com o divino que você não vai querer perder. O tropeço e a fé restaurada. Enquanto João continuava a experimentar os milagres que o acompanhavam em sua jornada de ajuda aos necessitados, ele começou a acreditar que estava imune às adversidades da vida. Mas o destino sempre reserva surpresas, mesmo para aqueles que parecem tocar as estrelas. Em um momento de profunda felicidade e realização, João enfrentou um tropeço inesperado que o fez questionar tudo o que havia experimentado até aquele ponto. Miguel, seu guia e mentor, ficou gravemente doente e não havia cura conhecida. João se sentiu desamparado, como se o tapete da esperança tivesse sido puxado debaixo de seus pés. Ele orou por um milagre e implorou ao divino por uma intervenção, mas nenhuma resposta veio. A doença de Miguel continuou a avançar implacavelmente, apesar de todos os esforços para detê-la. João estava no ponto mais baixo de sua jornada, sentindo-se perdido e traído pelo universo. No entanto, na noite seguinte, João teve um sonho. Em seu sonho, Miguel apareceu para ele, cercado por uma luz divina que iluminava todo o cenário. Com uma voz tranquila e serena, Miguel disse a João que sua missão ainda não havia terminado, mesmo sem sua presença física. Ele disse a João que a fé não se baseia apenas em milagres, mas também na capacidade de enfrentar desafios aparentemente insuperáveis, com coragem e determinação. Ele lembrou a João que a verdadeira fé não é abalada pelas tempestades da vida, mas é fortalecida por elas. João acordou na manhã seguinte com uma nova determinação. Ele percebeu que, embora Miguel não estivesse mais fisicamente presente, sua presença espiritual o acompanharia em todos os passos de sua jornada. Ele sabia que a missão que havia iniciado com Miguel era maior do que qualquer obstáculo que pudesse encontrar. Este momento de tropeço não abalou a fé de João. Em vez disso, fortaleceu-a.
Ele estava disposto a enfrentar os desafios com uma resiliência renovada e a continuar a espalhar amor e compaixão, mesmo nos momentos mais sombrios. O que João fará a seguir? Como ele lidará com a ausência física de Miguel e os desafios que ainda estão por vir? Para descobrir o desfecho desta emocionante jornada de superação e fé, continue acompanhando a jornada de João, superação e encontro com o divino. A história de João está longe de terminar, e os próximos capítulos prometem revelações surpreendentes e inspiradoras. O legado de João. Depois do sonho revelador que restaurou sua fé, João estava mais determinado do que nunca a continuar a missão que começara com Miguel. Mas a ausência física de seu mentor o forçou a tomar as rédeas da jornada por conta própria. João se dedicou incansavelmente a espalhar amor, compaixão e ajuda aos necessitados. A história de suas ações inspiradoras começou a se espalhar pela cidade, e pessoas de todos os cantos se uniram para apoiar sua causa. Era como se uma corrente de solidariedade estivesse se formando ao redor dele, fortalecendo-o e permitindo que ele fizesse ainda mais pelo bem dos outros. À medida que os meses passavam, o impacto positivo de João se estendia a áreas cada vez mais distantes. Ele fundou organizações de caridade, abriu abrigos para os sem-teto e iniciou programas educacionais para crianças carentes. Sua dedicação incansável não conhecia limites, e seu legado estava se tornando uma parte intrínseca da comunidade. As pessoas começaram a se referir a ele como João o Benevolente, e sua história inspiradora era contada em todas as esquinas. Ele se tornou uma figura de esperança e exemplo de como uma única pessoa poderia fazer a diferença em um mundo que muitas vezes parecia indiferente às necessidades dos menos afortunados. No entanto, à medida que o legado de João crescia, ele começou a se questionar sobre o que realmente importava em sua jornada. Ele percebeu que sua missão não era apenas sobre a ajuda material que oferecia, mas também sobre tocar os corações das pessoas e inspirá-las a fazer o bem em suas próprias vidas. O que João fará a seguir? Como ele equilibrará a crescente responsabilidade de seu legado com a busca contínua por um profundo significado espiritual? Para descobrir o desfecho emocionante desta inspiradora jornada de superação e serviço, continue acompanhando a jornada de João, superação e encontro com o divino. Os próximos capítulos prometem revelar as escolhas e desafios que moldarão o destino de João e a extensão de seu impacto no mundo. A conexão divina. À medida que João continuava sua jornada de serviço à comunidade e seu legado crescia, ele começou a sentir uma profunda mudança em sua própria percepção da vida e do mundo ao seu redor. No auge de sua dedicação e compaixão, João teve uma experiência transcendental que desafiaria tudo o que ele pensava saber sobre a realidade. Em uma noite estrelada, enquanto ele estava sozinho contemplando o universo, ele sentiu algo extraordinário. Uma sensação de presença envolveu João, como se o próprio cosmos estivesse sussurrando segredos para ele. Ele fechou os olhos e respirou profundamente, permitindo que essa presença o inundasse. Ele sentiu como se estivesse em comunhão com algo maior do que qualquer explicação humana. Uma presença divina que estava em toda parte e em tudo. João começou a perceber que sua missão de ajudar os outros não era apenas uma tarefa nobre, mas também uma maneira de se conectar com o divino. Ele sentia que estava tocando o âmago do universo e experimentando a compaixão e a bondade que permeavam todas as coisas. Essa conexão profunda trouxe uma nova dimensão à sua jornada. Ele não estava apenas fazendo o bem, ele estava sendo transformado pelo bem que fazia. Ele percebeu que sua missão era mais do que um ato de caridade. Era um ato de devoção ao divino que residia dentro de cada ser humano. No entanto, essa conexão divina também o deixou com perguntas e incertezas. Ele se perguntou sobre o propósito mais amplo do universo, sobre o papel da humanidade e sobre como ele, um homem comum, estava envolvido nesse grande esquema das coisas. João estava em uma encruzilhada entre o mundo terreno e o mundo espiritual, entre a missão que ele havia abraçado e o chamado do divino. Ele sabia que sua jornada estava longe de terminar, e que ele estava destinado a descobrir mais sobre essa conexão misteriosa que o havia envolvido. O que acontecerá a seguir?
A história de João estava prestes a entrar em seu capítulo mais extraordinário e transformador. Após a experiência de conexão divina, João sentiu que estava sendo guiado por uma força maior, algo que transcendia as limitações do mundo material. Ele percebeu que sua missão de ajudar os outros estava intrinsecamente ligada a essa conexão e que ele precisava explorá-la mais profundamente. Como João continuará a explorar essa conexão divina e o que isso significa para sua missão de ajudar os outros? João decidiu mergulhar de cabeça na busca de compreender essa conexão divina. Ele começou a meditar regularmente, a estudar filosofias espirituais e a se dedicar a uma vida de contemplação e serviço desinteressado. Ele descobriu que sua capacidade de ajudar os outros estava intimamente ligada à profundidade de sua própria conexão espiritual. Conforme ele continuou a ajudar os necessitados, ele começou a compartilhar suas experiências e insights com aqueles que o rodeavam. Ele se tornou um guia espiritual para muitos, ajudando-os a encontrar significado e propósito em suas próprias vidas. Sua jornada não era mais apenas sobre caridade, era uma busca espiritual para compreender o papel da humanidade no grande esquema do universo. O desfecho emocionante desta jornada de superação e iluminação espiritual. O desfecho da história de João foi emocionante e inspirador. À medida que ele explorava sua conexão divina e continuava a ajudar os outros, ele percebeu que sua missão era uma jornada de autodescoberta e expansão da compaixão. Ele não apenas tocou as vidas das pessoas ao seu redor, mas também transformou a si mesmo de maneira profunda. Com o tempo, João alcançou um estado de iluminação espiritual, onde a fronteira entre o divino e o humano desapareceu. Ele se tornou uma fonte de inspiração não apenas para sua comunidade, mas para o mundo inteiro. Sua mensagem de amor, compaixão e conexão espiritual ressoou profundamente em muitos corações, inspirando uma onda de mudança positiva. O legado de João continuou muito além de sua vida física. Sua história inspiradora foi contada e recontada, servindo como um farol de esperança e um exemplo de como uma pessoa comum pode se tornar extraordinária através da busca da verdade espiritual e da compaixão pelos outros. Assim, a história de João é uma jornada de superação, milagres, serviço desinteressado e iluminação espiritual. Ela nos lembra que todos nós temos o potencial de fazer a diferença no mundo e de nos conectarmos com algo maior do que nós mesmos. Esta é uma história que continuará a inspirar e emocionar as gerações futuras, mostrando que a busca do divino e o serviço aos outros podem levar a uma vida verdadeiramente significativa e gratificante. Chegamos ao emocionante fim desta jornada, mas a história de João está longe de terminar. Agradecemos a todos que se emocionaram e se inspiraram com a incrível trajetória de superação e iluminação espiritual de João. Para garantir que você não perca nenhum capítulo das jornadas inspiradoras que compartilhamos, inscreva-se no canal e ative as notificações. É a maneira mais fácil de estar sempre atualizado com as histórias mais envolventes e cativantes. E por último, mas não menos importante, queremos ouvir você. Deixe seu comentário neste vídeo compartilhando suas impressões, reflexões e como a história de João impactou sua vida. Sua voz é importante para nós, e suas palavras podem inspirar e tocar muitos outros que assistirão a esta história no futuro. A história de João é apenas uma das muitas que temos para compartilhar, e estamos ansiosos para levá-lo em mais jornadas emocionantes e inspiradoras. Inscreva-se e continue fazendo parte desta incrível comunidade de contadores de histórias. Sua jornada está apenas começando.